Olá, pessoal, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o 8º ano. E nesta aula, a intérprete Silândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre volume do cilindro reto e medidas de capacidade. Então, se observarmos, à nossa volta, nós podemos verificar que existem diversos objetos que possuem a forma de um cilindro reto. E em alguns casos é muito importante, saber determinar o volume desses cilindros. Então, nós podemos verificar aqui nessas imagens, a primeira aqui, a de um reservatório, tá? Muito utilizado em grandes usinas, latas de tinta, muito presentes, no nosso dia a dia, no comércio da construção civil. Também aqui o extintor de incêndio. Esses e outros objetos, eles lembram o cilindro reto. Já aqui, ao nosso lado, nós podemos verificar a imagem de um cilindro reto na representação matemática. Então, nós podemos observar aqui H, representando aqui a medida da altura desse cilindro reto, e R, o raio correspondente, a este cilindro reto. Então, em alguns casos, é muito importante a determinação do volume do cilindro reto. Então, nós vamos agora aprender como realizar esse tipo de cálculo. A medida V do volume do cilindro, ela é dada por esta fórmula aqui, ó. V igual a área da base multiplicada pela medida da altura. Então, vejam aqui, tá? A área da base, ó, destacando aqui, ó, a área da base multiplicado pela altura. Então, como a base do cilindro é um círculo, então nós podemos escrever essa fórmula da seguinte maneira: V igual a π multiplicado pela medida do raio, tá? Essa medida será aqui ao quadrado, elevado aqui ao quadrado, multiplicado pela altura. Então, volume é igual π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, nós vamos aplicar esta fórmula na resolução de alguns cálculos de volume do cilindro reto. Agora, falaremos sobre as medidas de capacidade. Então, para indicar, por exemplo, a quantidade de líquido ou de gás que cabem em um recipiente, geralmente usam-se medidas de capacidade. E as unidades de medidas mais utilizadas, são o litro, representado pela letra L, e o mililitro, representados pela letra ml. Então, vejam aqui, que em um automóvel, em geral, a medida da capacidade do tanque do combustível e do porta-malas é indicada em litros. E a medida da capacidade de armazenamento de um frasco de perfume, em geral, é indicada em mililitros. Então, nós podemos relacionar as unidades de medida de volume e de capacidade. Como, por exemplo, em um recipiente, tá? Onde a medida do volume seja de 1 decímetro cúbico, nós temos aqui que cabem exatamente 1 litro. Então, com base nessa igualdade, nós podemos estabelecer outras relações entre as unidades de medida de volume e as de capacidade. Então, nós temos aqui 1 metro cúbico, que corresponde a 1000 litros, e 1 decímetro cúbico, que corresponde aqui a 1000 ml, e também 1 centímetro cúbico, que corresponde a 1 ml. Então, com base nessas informações, nós vamos calcular, a capacidade, a medida de capacidade de alguns recipientes. A seguir, estão apresentados alguns recipientes que lembram cilindros. Considerando que estão completamente cheios, calcule, olha, em litros,
a quantidade de um líquido contido em cada um deles. Então, nós vamos calcular aqui o volume para este primeiro cilindro, tá? Então, relembrando aqui a fórmula do volume, nós temos π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, nós vamos expressar aqui o valor de π, que é 3,14, multiplicado pelo valor do raio, que é 2, ó, 2 ao quadrado, multiplicado pela altura, pela medida da altura, que é 10. Então, nós temos aqui 3,14 vezes 2 ao quadrado, que corresponde aqui a 4, multiplicado por 10. Agora, nós vamos multiplicar 3,14 vezes 4 vezes 10. E fazendo uso da calculadora, nós temos 3,14 vezes 4 vezes 10, que corresponde aqui a 125,6 metros cúbicos, tá? Então, nós temos aqui o valor do volume em metros cúbicos. Mas percebam que eu quero este valor aqui expresso em litros, tá? Então, eu tenho aqui que em 1 metro cúbico cabem exatamente 1.000 litros. Então, aqui, para expressar essa medida em litros, eu vou multiplicar o valor deste volume, tá? Em metros cúbicos, por 1.000. Então, eu tenho aqui 125.600 litros. Nós vamos agora apresentar o cálculo, né, do volume para o segundo cilindro. Antes disso, né, expressar essas medidas de decímetro para metros, tá? Então, nós temos aqui que 3 decímetros corresponde a 0,3 metros. E 8 decímetros corresponde a 0,8 metros. Então, nós vamos expressar aqui volume, né? 3,14, que é o valor de π, multiplicado pelo raio ao quadrado. O raio aqui corresponde a 0,3 ao quadrado, tá? Vezes o valor da medida da altura aqui, ó. A medida da altura, 0,8. Então, nós temos 3,14 multiplicado por 0,3 ao quadrado, ó. 0,3 ao quadrado é 0,3 vezes 0,3, que corresponde aqui a 0,09, multiplicado por 0,8. Então, fazendo uso aqui da calculadora, tá? Para expressarmos o resultado desta multiplicação, nós temos 3,14 vezes 0,09 vezes 0,8. E nós encontramos aqui o valor, este valor aqui, tá? Em metros cúbicos. Mas nós vamos apresentar este valor em litros. Então, já multiplica, né, por 1.000. Então, nós temos aqui que o valor em litros deste volume é de 226,08 litros, tá? Então, nós vamos apresentar aqui a medida do volume desse cilindro em verde, tá? Então, vejam que as medidas desse cilindro estão expressas em centímetros. Nós vamos colocá-las aqui em metros. Então, nós temos aqui 4 centímetros, corresponde a 0,04 metros. E 5 centímetros, que corresponde aqui a 0,05 metros. Então, nós vamos expressar aqui, ó, 3,14, que é o valor de π, vezes o raio, a medida do raio ao quadrado, medida do raio 0,04 ao quadrado, multiplicado pela medida da altura. Nós vamos calcular aqui a medida do raio ao quadrado. 0,04 vezes 0,04,
que é exatamente 0,0016. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 3,14 vezes 0,0016 vezes 0,5, tá? Você pode fazer uso da calculadora para auxiliar nos cálculos. E aqui nós vamos fazer uso também da calculadora, tá? Nós vamos fazer assim, 3,14 vezes 0,0016 vezes 0,5, né? Nós encontramos aqui um valor em metros cúbicos, né? Um valor para o volume em metros cúbicos. Então, para expressar esse valor em litros, nós vamos multiplicar esse valor que nós encontramos aqui por 1000. E nós temos aqui 2,512 litros, tá? Para armazenar o etanol que produz, uma usina possui alguns reservatórios cilíndricos, entre eles um com altura interna aproximada de 8,6 metros e comprimento interno aproximado de 8,6 metros. Então, qual é a capacidade em litros que esse reservatório é capaz de armazenar? Então, vamos relembrar aqui a fórmula para o volume, né? O cálculo do volume. Nós temos aqui π multiplicado por raio ao quadrado multiplicado pela medida da altura. Então, vamos relembrar aqui, ó. 3,14 é o valor para π, tá? Multiplicado pela medida do raio, corresponde aqui a 4,3, elevando aqui ao quadrado. E a altura de 8,6. Então, nós temos aqui o volume, né, 3,14 vezes o valor do raio ao quadrado, que é 4,3 vezes 4,3, tá? Então, calculando 4,3 vezes 4,3, nós temos aqui 18,49. Multiplicando agora esse valor por 8,6. Então, realizando aqui estas multiplicações, tá? Fazendo uso da calculadora, nós temos 3,14 vezes 18,49 vezes 8,6. E nós encontramos aqui 499,30396 metros cúbicos, tá? Mas eu quero a capacidade desse volume em litros. Então, nós vamos multiplicar esse valor que nós encontramos, tá? Por 1000. Então, nós temos aqui que o volume desse reservatório é de 499.303,96 litros. Um caminhão-pipa responsável pelo transporte de água potável possui um reservatório no formato cilindro, conforme a figura abaixo. Ao analisar-se o cilindro do reservatório, constatou-se que o raio do reservatório é igual a 2 metros e que a altura interna desse cilindro é 4,8 metros. Qual deve ser a capacidade máxima em litros, que esse caminhão conseguirá transportar? Nós vamos iniciar aqui apresentando, né, a fórmula para o cálculo do volume, que é π vezes o raio ao quadrado, tá? A medida do raio ao quadrado multiplicado pela medida da altura. Nós sabemos aqui que o valor de π é 3,14. Agora, nós vamos em busca da medida do raio, tá? Então, nós temos aqui, olha, que o raio do reservatório é igual a 2 metros. Então, aqui
eu tenho 2 ao quadrado. E vou multiplicar pela medida da altura. E a altura, olha, a altura interna desse cilindro é de 4,5 metros. Agora, nós vamos apresentar aqui o cálculo dessa potência, 2 ao quadrado, que corresponde a 4. Então, eu vou escrever aqui, ó, 3,14 multiplicado por 4, multiplicado por 4,5. 3,14 vezes 4 vezes 4,5, tá? Nós temos aqui que o valor do volume é 3,14 vezes 4 vezes 4,5. Então, nós temos aqui 56,52 metros cúbicos, tá? Mas eu quero a capacidade máxima em litros. Então, eu vou aqui multiplicar este valor por 1.000, tá? Então, multiplicando este valor por 1.000, nós temos aqui que esse valor corresponde a 56.520 litros. E finalizamos por aqui esta aula. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.